Obrigada, Clarinha, pelas suas informações. Um bom trabalho para você. E olha só, gente, o perito Eduardo Talhaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral, foi conduzido pela polícia italiana de sua casa a uma delegacia em Torano Castello, na Itália, nessa quarta-feira. Como a justiça italiana não atendeu ao pedido de prisão feito pelo Supremo Tribunal Federal, Talhaferro acabou sendo liberado após entregar seus documentos e sob a condição de não deixar a cidade. Pedro e Cláudio, deixo com vocês. Pois é, perseguição, verdade, né, Cláudio? Perseguição aí. Esse cidadão foi chefe da assessoria do ministro Alexandre de Moraes quando da presidência do Tribunal Superior Eleitoral, na campanha eleitoral passada e na campanha eleitoral de 2022, né? E com isso ele acabou virando um personagem, ele passou um período desaparecido, mas ele virou um personagem importante aí recentemente, fazendo denúncias gravíssimas contra contra o ministro Moraes e também revelando os seus métodos, inclusive na perseguição enfim, a políticos conservadores, políticos de direita e tudo mais. Ele, inclusive, segundo os advogados da deputada Carla Zambelli, por exemplo, ele tem provas da inocência da deputada que foi condenada e que também terá sido alvo dessa perseguição. Ele acusa o ministro Moraes de haver perseguido a deputada. E, assim, apesar de denúncias tão graves, a gente não tem visto aí nenhuma iniciativa, nem do Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão de controle da magistratura, nem do Ministério Público, de investigar. Pelo contrário, o que a gente tem visto é o denunciado, o ministro Moraes, tentando pegar o Tagliaferro de todas as maneiras, pediu a prisão dele, mas a justiça negou. O fato é que a justiça da Itália negou o pedido de Alexandre de Moraes para prender Eduardo Tagliaferro. Ele não é condenado, ele nem sequer, o advogado, inclusive, ontem deu declarações, foi quem, afinal de contas, trouxe a revelação da prisão, né, a notícia da prisão. Esse advogado chegou a dizer que o pedido era uma coisa absolutamente fora de propósito, né? Ele disse que um pedido quase clandestino que foi feito à justiça italiana sem dar conhecimento nem aos advogados do Brasil, né, que atuam na defesa do Tagliaferro, nem os advogados lá da Itália. Então, por conta de tudo isso e sob a alegação de que o autor da iniciativa de pedido de prisão era um denunciante contra ele mesmo, não é? E que se tratava de um sancionado pela lei global Magnitsky. Tudo isso parece ter sido levado em conta estou me louvando aqui no relato dos advogados, né? Parece ter sido levado em conta pela Justiça da Itália para se negar a prender, como queria Alexandre de Moraes, o seu ex-assessor Eduardo Tagliaferro. Cláudio, ele fez denúncias muito graves, né? Nós devemos lembrar aqui, não só formalizadas, mas também tudo registrado em audiências no Senado, manifestações que precisam estar presentes no noticiário daquilo que aconteceu por ordens do ministro Alexandre de Moraes quando estava no comando do Tribunal Superior Eleitoral a respeito da produção de provas sobre acusados, que foram compartilhadas com o Supremo Tribunal Federal e utilizada em outros julgamentos, inclusive naquele que é chamado o inquérito do fim do mundo, né? O inquérito interminável, que começou no Supremo Tribunal Federal sem data, desrespeitando prazo, desrespeitando absolutamente tudo e com uma concentração de poder no próprio Supremo. E isso tudo é apenas mais um elemento nos questionamentos que são feitos dessa história toda e desse protagonismo do Supremo. Lembrando aqui, como nós já dissemos, e o Cláudio fez questão de ressaltar muito bem outro dia, para não esquecermos de que o ex-presidente Jair Bolsonaro está preso em prisão domiciliar em um inquérito, em uma acusação que ele não foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República. Então, ele segue com uma ordem de prisão numa ação em que não figura como réu.
que a Procuradoria-Geral da República não encontrou elementos para seguir na investigação contra ele. A prisão não tem nada a ver com a condenação por tentativa de golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito, os outros crimes todos. Ou seja, são aberrações jurídicas que precisam ser corrigidas justamente para dar legitimidade para outras ações tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, que não estão sendo tomadas. Você vê, quando você tem um judiciário longe, afastado dessa paixão, acontece o que aconteceu na Itália. Até tomaram o passaporte dele lá por precaução, né? Ele não pode sair da comuna, que é a cidade, é o local ali onde ele está. Agora, ele não foi preso e nem deveria ser preso. O que ele fez para ser preso? Pode até vir a ser investigado, isso é absolutamente normal. Agora, medidas mais extremas, tomadas de forma sumária, como nós temos assistido, são muito graves. Porque não se trata aqui de você falar de um amigo ou de um inimigo. É falar do cumprimento da lei e da forma como a lei está sendo interpretada. O que, claro, né, Cláudio, traz uma preocupação para o cidadão a respeito desses temas que beiram a arbitrariedade.